Pessoal, eu quero falar a respeito da Igreja Cristã Maranata, essa igreja que está há 50 anos no Brasil e hoje espalhada, se eu não estou enganado, a mais de 170 países. E olhando a internet, tantas coisas, muitos se levantam a favor desta obra e muitos contra, dizendo que a Maranata é uma seita, que a Maranata tem umas vãs filosofias. E a intenção minha ao gravar esse vídeo é falar contrário àqueles pensamentos que a Maranata seja uma seita. E eu vou falar das minhas experiências buscando servir o Senhor nesta igreja, e das experiências de outras pessoas a qual a gente ouviu que também serviram o Senhor na Maranata e estão alegres e felizes servindo a Deus. Primeiro de tudo, a Maranata, as pessoas dizem que ela surgiu de um racha. É porque brigaram lá na Presbiteriana, surgiu a Maranata. Não, não foi isso que aconteceu. Há 50 anos atrás, o mundo ele vivia um momento chamado momento pós-guerra. Porque a Primeira Guerra Mundial havia acontecido e o mundo estava se recuperando da primeira, acontece então a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, 1950, 1945, as religiões, tanto no Brasil quanto no mundo todo, estavam se polarizando e caíram na mesmice. Nessa época, aqueles que deviam ter uma resposta ao mundo acerca dos acontecimentos da Primeira e da Segunda Guerra, e tantos outros acontecimentos geofísicos que estavam acontecendo no mundo, como terremotos, tsunamis, e tivemos depois outras grandes desastres, Nagasaki, o Japão, e a radioatividade e tantas coisas que aconteceram depois. Eu estou falando agora mais recente, mas lá naquela época, 50 anos atrás, o mundo buscava uma resposta para aqueles acontecimentos. Nessa época a Maranata ainda não existia. E o governo agora americano, ele pergunta a alguns religiosos da época o que eles achavam de tudo o que estava acontecendo no mundo. E a resposta que a igreja, que a religião deu, foi uma resposta tanto que inusitada. Eu vou citar alguns nomes, por exemplo, Madame Beauvoir, Bruno Balmer, Bultmann, Nietzsche, Altis. Altis foi um teólogo, um homem que pregou a vida inteira a pessoa de Jesus, mas numa determinada circunstância da sua vida, ele escreve um livro com mais de 1.500 páginas, e o epílogo do livro, a capa do livro estava escrito: Deus morreu, a religião começou a negar a existência de Deus. Soren Kierkegaard, que foi teólogo, professor em teologia, pastor na igreja presbiteriana, um homem que pregou Jesus a vida toda, agora ele vem dizer que Jesus, que Deus não existia. E a filosofia e a teologia estava levando o mundo, estava levando as pessoas a esse pensamento de que Deus já não existia mais. Nessa época havia no Brasil muitos movimentos, movimento protestante, movimento calvinista, os ideológicos, os avivalistas, os pentecostais, que aconteceram com a entrada da Assembleia de Deus no estado de Belém do Pará por volta de 1906, e havia vários movimentos, mas o movimento que mais predominava naquela época era o movimento ecumênico, todos em nome de Deus. A igreja católica junto com a igreja evangélica, os protestantes junto com os ateus, fazia-se uma missa com católicos, quadrangular, Assembleia de Deus, tudo junto e tudo aquilo em nome de Deus. Então o mundo, o Brasil, o país, a nação estava vivendo esse momento aí. Foi então que um grupo começa a orar a Deus
porque o movimento Oikomene dizia que a Bíblia não era a palavra de Deus, e sim a Bíblia continha a palavra de Deus. E o Senhor, ele se manifestou àquele grupo de pessoas, obviamente, começaram a orar, começaram a consagrar jejuns. O que podia acontecer? O Espírito Santo vem sobre eles, dando uma nova orientação, para que se fundasse ali uma obra nova, que até então não existia. Foi aí que surgiu a Congregação Cristã Presbiteriana, Igreja Cristã Presbiteriana, que depois, obviamente, se tornou Igreja Cristã Maranata. Entendido isso, agora eu vou falar das experiências que muitos tiveram na Maranata, assim como eu tive. Experiências de vidas transformadas. Experiências do pastor Jonas Marques, por exemplo, estava descendo um seminário, e quando ele estava descendo uma serra, o Espírito Santo falou com ele: para o ônibus e faz um culto. E ele atendeu a orientação do Senhor. O pastor na igreja Maranata já partiu para a eternidade, e ele pediu ao motorista que parasse o ônibus e começaram a cantar louvores. E quando ele foi pregar ali na serra, de noite, no meio do mato, não tinha ninguém por perto, os irmãos não entenderam aquela orientação. Ele começa a pregar uma mensagem baseada em Êxodo capítulo 20, que diz: não matarás, não roubarás, acerca dos 10 mandamentos. E o pastor ali começa a pregar: não matarás, nós não temos o direito de tirar a vida do nosso irmão. E sai um homem do meio do mato e diz: ô pastor, como que o senhor sabia? Ali no pé da serra, no final, tá acontecendo uma festa, pessoal lá reunido, dançando, bebendo, e eu tô aqui armado para descer lá e matar todos eles. Como que o senhor sabia que não é para mim matar? O Espírito Santo que governa essa obra havia revelado ao pastor, e aquele homem se entregou ali, aceitando a Jesus. E muitas daquelas vidas que iam ser mortas foi passado a experiência, se renderam aos pés do Salvador e começaram a buscar hoje ao Senhor nesta obra. Então eu tive minhas experiências na Maranata. Uma das que mais me chamou a atenção e que eu nunca vou esquecer eu era jovem ainda, 15 anos de idade mais ou menos, e eu nessa época não tinha passado o exército brasileiro, não tinha emprego. Na minha cidade era uma cidade pequena, diferente daqui, né, que é uma cidade grande hoje onde eu moro, mas era cidade pequena, não tinha esse emprego para de menor, e eu lavava carro na casa da minha mãe, usando a água ali, e era o que eu me sustentava para ir para os Manaíns, para ter um dinheiro no final de semana. Eu lavava carro para as pessoas. E numa dessas vezes, um cunhado meu, casado com a minha irmã, pegou a minha mangueira de lavar o carro, e eu tinha o carro, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha o carro de uma médica dentista para lavar, e quando eu trouxe o carro dela para lavar, cadê a mangueira? E eu fui até o meu cunhado e ali brigamos. Ele falou: eu preciso da mangueira, agora eu vou lavar o carro da mulher, não tá aí a mangueira. E nos xingamos, né, um com o outro, e ficamos sem se falar aqueles dias. E passado-se uma semana, nós fomos a um culto na cidade de Mafra, no estado de Santa Catarina. E no culto profético, a igreja reunida ali das 7 às 7h30 orando, o Senhor deu alguns sinais. E eu, obviamente, né, os diáconos, foi perguntado quem ia pregar, ninguém se habilitou, só eu quero pregar essa noite. Eu quero trazer a mensagem. E amém, oraram comigo os irmãos, eu separei, eu lembro até hoje, li o salmo que eu ia pregar, Salmo 29, versículo 5, se eu não estou enganado. A voz do Senhor, desse pedaço cego do Líbano, eu li aquilo ali, eu vou pregar isso aqui. Mas eu não me lembrei que eu estava de mal com o meu cunhado, e fui lá. Sentamos com os obreiros, o culto quase iniciando, começou os louvores, a oração pelo sangue de Jesus. Na hora que o irmão que estava conduzindo a reunião disse: nós vamos cantar o último louvor para a palavra, eu abri a Bíblia, dei uma olhada, Senhor, é esse texto mesmo. Quando eu fechei a palavra para mim, subi ao púlpito pregar, um obreiro junto comigo, daquela cidade, aquele obreiro me pegou pela mão e disse: irmão Gustavo, não vá pregar hoje. Eu disse: mas por quê? O que está acontecendo? Já foi orado comigo, os dons já foram passados, eu já achei o texto. Ele disse: não, o Senhor me revelou que você está
em uma contenda com um homem da tua família. E essa semana vocês acabaram discutindo e o Senhor me revelou que antes que você pregue, é para você se arrepender. Ainda que você esteja certo, peça desculpa a Ele como um bom testemunho de um servo de Deus. E deixa que hoje eu vou pregar e numa próxima oportunidade você traz a mensagem. Ali Deus falou comigo, Ele me repreendeu, mas quem sabia daquela história? Somente eu e Deus. Por quê? Porque eu fui para a igreja só. Minha família não era da igreja, ninguém conhecia meu cunhado, ninguém. E outra, eu estava em outra cidade. Mas o Senhor que opera, o Espírito Santo que age nessa igreja cristã Maranata, foi o Espírito Santo que mostrou aquele homem naquela noite. E muitas experiências, eu me lembro de uma delas, eu era criança assim de uns 7 anos de idade mais ou menos. E eu sentado assistindo um culto na igreja de Rio Negro, no Paraná. Uma das primeiras, a primeira igreja Maranata do sul do Brasil foi em Rio Negro. E eu ali orando ao Senhor, ainda muito novo, o pastor pregando. Eu olhei para o púlpito e pensei comigo, Senhor Deus, um dia eu quero estar no lugar do pastor, trazendo uma mensagem aos irmãos, mas tira a minha timidez, tira a minha vergonha. Eu era muito tímido, né? Não cumprimentava os irmãos, chegava, sentava no banco da igreja ali, quietinho, e dava a hora de ir embora, a gente ia com a minha carona, minha parente que me evangelizou. E eu orei ao Senhor aquele culto, Senhor, me dá essa experiência de um dia poder trazer uma mensagem na tua casa, uma oração sincera eu fiz diante de Deus. E eu esqueci aquela oração e o culto se encerrou e aquele pastor veio e sentou do meu lado. E pelo Espírito Santo ele disse assim, Gustavo, quando eu tinha mais ou menos a tua idade, eu pensava igual você. Eu disse, mas pastor, o que o senhor pensava? Ele disse, eu pensava igual você. Eu orava igual você. Senhor, tira a minha timidez e faz com que um dia eu possa estar lá no púlpito trazendo uma mensagem na tua casa. E o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. E o Senhor vai cumprir esse desejo um dia. Então eu faço uma pergunta, quem sabia? Mas que igreja é essa que o homem tem poder de ler o teu sentimento? Ele não lê o meu pensamento. A Bíblia diz no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Senhor Jeová não fará obra alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aquele homem de Deus, aquele profeta de Deus, quando eu pensei, acredito eu que o Espírito Santo revelou a ele o que eu estava pensando. E as pessoas que caminharam conosco, que estavam junto conosco, agora saíram da igreja, negando tudo aquilo que elas viveram. Tá igual na década de 50, de 40, na década de 60, aqueles homens que pregaram Jesus a vida toda, mas por uma determinada circunstância eles começam agora a negar a fé que tanto eles pregavam. Queridos, inúmeras experiências Deus tem feito nesta obra, experiências que somente Ele, o Espírito, pelo sangue de Jesus, poderia fazer. Eu me lembro de uma experiência de um homem, ele não acreditava em Deus e na verdade ele cresceu na igreja Maranata desde criança e com a juventude ele se desviou, ele saiu da presença do Senhor e ele passou a desacreditar nos dons, desacreditar que Deus falasse, desacreditar até naquilo que o profeta Joel disse, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos jovens, vossos velhos sonharão, terão visões, e aquele irmão ele já não acreditava mais. Uma certa feita, fora da igreja, o pai dele era um obreiro, ele ligou para o pai, e advogado ele, e disse, meu pai, estou com um problema sério, perdi a minha carteira com dinheiro, cartões, documentos, e estou muito preocupado, não sei aonde que eu coloquei, eu tinha certeza que estava no meu escritório e agora eu não sei onde está. E o pai disse, filho, ora ao Senhor. Pede ao Senhor uma experiência, o Senhor vai te dar. Não, pai, esse negócio aí, o pessoal da Maranata nunca aprende, né? Essas doideiras que vocês têm aí, esses sonhos, essas visões. Eu tô cansado dessas mentiras. E o pai disse, meu filho, não fala isso. Busca do Senhor uma experiência, o Senhor vai ser contigo. Eu vou orar juntamente com a tua mãe. Amanhã o Senhor provavelmente, certamente o Senhor vai operar aí, nós vamos achar a tua carteira. E o filho desligou o telefone, o pai dobrou o joelho de noite, foi orar com a esposa.
clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. A carteira do meu filho, documento, dinheiro, a chave da casa estava lá, dá uma bênção. Eles dormiram. Pela madrugada, o Espírito Santo de Deus, que vive pela palavra, o Espírito Santo deu um sonho àquele irmão. No sonho, o irmão podia ver o seu filho descendo o prédio onde eles moravam. Quando o filho chegava no asfalto, o Senhor dizia no sonho assim: diz ao teu filho caminhar 22 passos para frente. Quando ele caminhar 22 passos para frente, manda ele virar à direita e caminhar mais 12. E o pai acordou pela manhã, entregou a consagração, ligou para o seu filho: disse: filho, o Senhor me deu um sonho. O filho: ah, pai, o senhor de novo com essa história aí, Deus não fala. Não, Deus fala, Deus é vivo, e ele me deu um sonho, e no sonho o Senhor mandou você descer o prédio, caminhar ali 22 passos, virar à direita, caminhar mais 12. E o filho disse: pai, isso aí é coisa de doido, em frente ao nosso prédio estão construindo um outro prédio, vai sair novos apartamentos, ali tá fechado, e ele já tem ali materiais para começar um prédio novo e tá cheio de mato ainda. Não, mas faz isso que o senhor me deu um sonho. E o porteiro do prédio ficou olhando aquela cena, né? O rapaz desceu, caminhou 22 passos, entrou no meio dos arbustos. Após 22 passos ele vira à direita e caminha 12, e tá ele caminhando, né? 9 passos, 10, 11. Quando ele deu 12 passos, a carteira estava no pé dele e o nome do Senhor foi glorificado. Deus fala. Essa obra que o Espírito Santo tem realizado no nosso meio é aquilo que o profeta falou, de uma obra a qual os homens não acreditariam que ela de fato existe. São experiências que somente Deus ele poderia dar ao seu povo. Tudo aquilo que o Senhor revelou, os louvores, o clamor pelo sangue de Jesus, não é uma doutrina de uma igreja simplesmente. Nós temos base nisso aí, nós temos princípios para acreditar nessas coisas que o Senhor ao longo desses 50 anos foi nos revelando. Se você vê no Êxodo, a partir do capítulo 20, quando Deus ele estabelece o culto a Moisés, e Deus disse assim: Moisés, quando os vossos filhos vos perguntarem que culto é este o vosso, e Deus revela o culto, mata o cordeiro, passa do sangue na verga, no umbral das portas, e prepara o pão. Aquele culto foi revelado. O culto hoje na Maranata tem base como aquele culto que Deus revelou a Moisés. Nós temos o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro, todas as nossas reuniões iniciamos clamando pelo sangue de Jesus. Os louvores que o Senhor nos deu. E estamos hoje caminhando, esperando o arrebatamento da igreja. Muito me entristece saber que tem irmãos que vão na internet pesquisar, às vezes ele vê ali alguma reportagem, alguma coisa falando mal da obra, dizendo que essa igreja é uma seita, e tem pessoas que acreditam nisso. Uma vez, eu vou contar mais essa aí, vamos encerrar para não estender muito. Foi na minha casa um senhor, testemunho de Jeová, e eu não estou aqui para falar mal das outras igrejas, né? Mas é o que aconteceu comigo. E aquele senhor pegou a Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, e disse assim: tá vendo, Gustavo? Olha aqui, ó, que a Bíblia diz: havendo língua cessará, havendo profecia cessará, havendo curas serão aniquilados, porque em partes pregamos, em partes profetizamos. E eu fiquei tão atribulado, porque eu ia no culto, Deus falava, culto de ceia, havia interpretação de línguas estranhas. Eu vi pessoas serem curadas, obreiro da igreja que era cego, eu vi o homem passar a enxergar depois que Deus falou com ele. Isso na igreja Maranata. E aquilo me preocupou. Chamei meu pastor numa reunião de obreiro: pastor, eu estou atribulado, eu estou oprimido, preciso de uma oração, numa imposição de mãos. Ele: o que está acontecendo? Eu disse: o que está acontecendo? Que o testemunho de Jeová foi na minha casa e me provou dentro da Bíblia que línguas estranhas, que dons não existem. E o pastor disse: aonde? Ele mostrou: vamos lá para o Atos dos Apóstolos. Abri a Bíblia, mostrei para o pastor disse: Gustavo, eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, o apóstolo está dizendo assim: quando vier o que é perfeito, o que é em parte serão aniquilados. Quando Jesus vir, ele que é o perfeito, quando ele vir arrebatar a igreja, o que é em partes, ou seja, as línguas, as profecias, as interpretações, as curas, elas não acontecerão mais, porque o Espírito Santo será tirado da terra. Então aquele senhor que foi na sua casa, ele só leu
a parte A do versículo, mas faltou a parte B, faltou a parte de baixo. A Bíblia diz, porque em partes pregamos, em partes profetizamos. Quando vier o que é perfeito, que é em parte cessará. Quando Jesus vir, vai acontecer. Enquanto o Espírito Santo estiver conosco, nos guiando, o Senhor vai curar, o Senhor vai falar. Eu tinha experiência, minha mãe foi uma mulher curada de um câncer na garganta, 6 meses na tireoide, um câncer, ela sem falar, e o Senhor deu a cura a ela. Minha mãe está falando até hoje muito bem. Aí aquele pastor disse assim: Gustavo, como que nós vamos negar aquilo que nós vivemos a nossa vida toda? E eu me lembrei daquela experiência, do dia que eu imaginei eu trazendo uma mensagem aos irmãos, e aquele pastor, ele teve o discernimento e a revelação daquilo que eu estava pensando. Eu me lembrei daquilo e falei: Senhor, é verdade, muito obrigado, meu coração está confortado. De novo o Senhor falou comigo. Então, quando as pessoas virem falar que a Igreja Maranata surgiu de um racha, não. O Senhor deu uma revelação. Por volta de 1948, se eu não estou enganado, o Senhor deu uma revelação. Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Não se pode pegar remendo novo e colocar em pano velho. O Senhor queria uma obra nova e Ele tem realizado essa obra. Muitas pessoas estão surpresas ao entrar dentro da igreja e ver que Deus os ama. Um taxista tinha o seu táxi, pegaram o táxi dele, os bandidos levaram numa rua deserta e falaram assim: ó, nós vamos te matar e vamos levar o carro. E ele abriu a porta para sair correndo, deram 6 tiros nele. E quando o assaltante foi dar o 7º tiro, a arma não funcionou. Roubaram o táxi, tacaram fogo, depois a polícia achou o táxi queimado. Aquele homem não morreu, ficou com uma bala alojada na coluna. E muitos anos se passaram e ele agora na prostituição, na droga, o casamento quase destruído. Ele chegou em frente a uma igreja Maranata no centro da cidade e disse assim: será que Deus existe? Eu levei 6 tiros, perdi meu carro, quase perdi minha família, estou num momento ruim da minha vida, eu vou entrar nessa igreja. Se Deus existe, Ele vai falar comigo. E quando aquele homem entrou, se cumpriu o que diz lá em Malaquias, no capítulo 3, fazei prova de mim, diz o Senhor, e se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, fazei prova de mim. Aquele homem fez uma prova: Senhor, tu existe? E quando ele entrou no culto, o obreiro foi entregar uma mensagem, e quando aquele irmão foi pregar, aquele irmão disse assim: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, de pé, para lermos o texto da palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em Jó, se eu não estou enganado, capítulo 5. Aí aquele homem disse algo que Deus falou com aquele taxista, que havia levado 6 tiros. Aquele obreiro diz assim: nós vamos pregar sobre Jó, porque Jó foi um homem que viveu 6 angústias na sua vida. Mas quando Jó foi passar a 7ª angústia, o Senhor livrou. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E o Senhor nos revelou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos mostrou, dentro de uma igreja Maranata, o Senhor tinha mostrado aquilo. O Senhor nos mostrou que tem um homem aqui nessa noite que levou 6 tiros e no 7º a mão de Deus te livrou. E hoje tu fez uma prova perguntando se Deus existia. Aquele homem levantou na congregação, entregou sua vida a Jesus, hoje é pastor da igreja Maranata, testemunha esse feito que aconteceu na vida dele. Queridos, esta obra, ela é a obra do Espírito Santo, sem sombra de dúvidas. Tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado aos nossos pastores, clamor pelo sangue de Jesus, igreja corpo de Cristo, convite e rejeição, ciência e fé, a 5ª medida na vida do homem, a base bíblica para isso. Manual do fabricante, o apóstolo Paulo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele fala acerca da lei da época, dizendo: olha, vocês são ministros não da letra, mas de um novo pacto, ou seja, da nova ceia que Jesus estabeleceu, quando ele tira as ervas amargosas e coloca o cordeiro à mesa. E Paulo diz, capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios, vós sois ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu posso dizer que essa igreja, ela vive
totalmente na dispensação do Espírito Santo. Eu lembro de um pastor de uma igreja tradicional, uma igreja evangélica grande, uma das maiores igrejas do mundo hoje evangélicas, e abriu uma igreja Maranata num bairro, e eles foram convidados para ir no culto. E aquele pastor convidou a igreja dele, os pastores amigos dele, e chegaram na igreja Maranata naquela noite, de terno, gravata, e sentaram ali, e o culto começou, o culto iniciou, os louvores foram cantados, as crianças glorificaram o Senhor, cantaram louvor. Na hora da mensagem o Senhor falou, mas quando encerrou a mensagem, naquela inauguração daquele templo, o pastor que estava trazendo a mensagem diz assim: o Senhor deu uma revelação que tem um pastor aqui nessa noite, de uma outra igreja evangélica, e o Senhor nos revelou que há 10 anos a sua esposa ela é acometida por uma opressão maligna, né? Para a gente melhor as pessoas nos entender, ela era horrivelmente endemoniada, possuída por um espírito. E naquele culto na igreja Maranata o Senhor revelou isso. Você é um pastor, a sua esposa há 10 anos ela é oprimida por um espírito, e faz 10 anos que durante a noite ela tenta te matar com o travesseiro, na cama, e ninguém sabe disso. Mas o Senhor revelou que se você fazer parte desta obra, desta palavra viva que nós estamos pregando, o Senhor vai libertar ainda hoje a sua esposa. Aquele pastor se levantou e disse para a igreja dele: ó, obrigado a vocês que me ouviram até aqui, mas faz 10 anos que a minha esposa tenta me matar todas as noites e ninguém sabia. Eu nunca contei para ninguém, por ser um pastor, por nós ter um ministério, mas Deus falou nessa igreja. E eu vou caminhar junto com eles, e hoje ele é um servo de Deus, já era, né, um homem de Deus, mas Deus quis dar uma experiência para ele maior. A esposa dele foi liberta, hoje é uma irmã, dá aula para as crianças, instrumentista na casa do Senhor, e o Senhor deu uma grande bênção. Que o Senhor possa te abençoar. Procure uma das nossas igrejas cristãs Maranata mais próximo da sua casa, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Desde já eu te agradeço por me ouvir todo esse tempo, e te desejo a paz do Senhor Jesus.